Sabe aquela sensação de que não vai passar nunca e de que a vida não está fazendo sentido e já passou um tempo que a história terminou e o peito ainda aperta, ou já passou muito tempo, você achou que tinha superado e de repente vem um vazio, uma angústia, uma saudade que te toma. Se você já passou por isso, talvez você esteja passando pela síndrome de abstinência no amor. E para entender como lidar com essa síndrome de abstinência, porque o amor pode ser uma droga tão viciante quanto outras drogas que a gente foge por aí. Eu trouxe de novo ao canal, com muito prazer e muita honra, a doutora Elizabeth Zamerru, psiquiatra, psicoterapeuta, com mestrado em psiquiatria e psicologia. Ela é especializada em codependência, dependência emocional e tem um curso lindo sobre como a gente curar a nossa criança ferida. Vou colocar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E por falar em cura, vamos entender essa abstinência e curar essa falta juntas. Doutora Elizabeth, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, fico sempre muito honrada quando você me convida, fico muito feliz e feliz também de estar com você que está nos escutando hoje. Quais são os principais sintomas de uma crise de abstinência amorosa? Porque quando a gente fala de síndrome de abstinência, já vem essa coisa da droga, e eu sinto que no amor, às vezes, essa falta é muito parecida, né? A gente nota que a pessoa fica assim muito ansiosa, triste, uma angústia enorme, pode ficar deprimida. Quer ver uma coisa que muitas pessoas não percebem, mas são somatizações. Tem gente que tem diarreia, tem mil sintomas, dores, infecções, pode cair imunidade. Então, existe uma queda de imunidade, está relacionada geralmente à tristeza, à depressão, se tiver alguns sintomas depressivos. Então, a pessoa fica assim, desanimada, não tem vontade de fazer nada. Assim, é muito sofrido. Então, assim, não é algo que a gente possa, assim, deixa para lá, é bobagem. Não, não é bobagem. Preciso que a gente olhe para isso. E eu acho que é muito angustiante, porque parece que a gente tem a dor e o incômodo em dois níveis, né? Então, você está sentindo a falta da pessoa e você efetivamente tem efeitos físicos e emocionais, né? Então, o que você falou, a gente não consegue dormir direito, perde o apetite ou come muito. Então, enquanto a vida, né, e as amigas e a família falam, não, bola para frente, mas se joga no mundo, vai passar. A sensação é de que não vai passar nunca. E eu sinto que às vezes a gente tem tanta vergonha de falar isso para os outros, ou porque a relação foi curta, ou porque já passou muito tempo, e daí você tem medo de falar, putz, eu ainda tô, ou de novo voltou. Como lidar com essa vergonha que às vezes amplifica essa abstinência, né? É isso mesmo, eu entendo isso. E aí começa assim, é importante lembrar, um pensamento obsessivo na pessoa, aquela vontade louca de mandar mensagem, de olhar o Face, o Instagram da pessoa, de fazer stalking, né? Vontade de começar a perseguir, assim, de longe, né? Mas de qualquer modo fica uma vontade de entrar em contato, uma coisa assim, extremamente forte, que leva ao desespero, né? Só que, ainda falando um pouco mais dos sintomas, a gente fica desesperada, né? E muitas vezes a relação é uma relação tóxica e mesmo assim a pessoa está com toda essa abstinência. Então, isso causa mais vergonha, né? Então, aí você perguntou como lidar com essa vergonha. Primeiro, é importante que a pessoa entenda o que está acontecendo. Muita gente não entende, porque pensa assim, pô, mas se ele era abusivo, se ele era uma pessoa que não era boa para mim, como que eu estou assim? Como que eu estou me sentindo assim, sentindo uma falta, como se ele fosse algo tão bom e importante, né? Mas é bom que você tenha falado das drogas, porque é muito semelhante. Às vezes, a pessoa que usa droga sabe que a droga faz mal, um super mal para ela, não só dá prazer, mas faz mal, e a pessoa sente falta do mesmo jeito. Então, é importante separar as coisas. Não importa muito se ele era um narcisista, se ele era uma pessoa abusiva, isso não é o caso. A questão aqui é a síndrome de abstinência acontece por causa da dependência emocional. Tem alguns gatilhos específicos? Porque eu fico pensando, né? Quando a gente pensa na droga, às vezes tem do tipo, putz, eu saio para beber, eu vou para festa, isso me dá gatilho para usar um outro tipo de droga mais pesada.
Eu fico pensando assim no amor, né? Algumas coisas acho que já foram gatilho para mim, para eu sentir essa síndrome de abstinência. Acho que datas comemorativas, então assim, putz, ia ser o nosso aniversário de namoro, ou é aniversário da pessoa, dia dos namorados, acho que isso já foi gatilho. Às vezes é gatilho eu tentar sair com uma pessoa nova e não bate nada, e daí você fala, meu Deus do céu, nunca mais vou amar ninguém. Ou você vê um post, você até parou de seguir a pessoa, mas daí você vê uma stories do amigo da pessoa e você vê ela feliz e você tá meio miserável. Esses são, assim, 3 gatilhos que eu pensei agora. Que outros gatilhos você acha que podem gerar essa crise de abstinência para a gente ficar atento? Então, olha só, no começo, qualquer coisa que lembrar a pessoa ou o relacionamento pode ser gatilho. Uma música, os lugares que as pessoas frequentavam, que os dois frequentavam, pessoas amigas podem gerar, podem ser gatilho, amigos do casal, atividades que eles faziam juntos. Por exemplo, você fazia academia com ele. Ah, e agora você não está fazendo mais academia com ele. Você vai para a academia, você lá começa a sentir mal, né? Começa a sentir todos esses sintomas. Então, em geral, ambientes, lugares, pessoas e hábitos que lembram ou que estavam relacionados. Então, por exemplo, como você falou, rede social, um story que você vê, ou um post que você vê, tudo isso pode ser gatilho, muitas coisas. Por isso é importante você, se possível, ficar um pouco mais distanciado das coisas que lembram. Eu estou estudando muito neurociência e a neurociência fala que a distância é o melhor remédio, não o tempo. E que a gente tem que se distanciar dos 5 sentidos. Então é isso. Não come o mesmo café da manhã que você fazia com a pessoa, muda a playlist que você escuta, vai fazer um outro esporte, que a gente tem que treinar os nossos 5 sentidos com outras coisas positivas que não remetam à pessoa. É importante a gente fazer esse faxinão? Sim, com certeza. E a visão, você falou dos 5 sentidos, e a visão talvez seja o mais importante. Então, por isso que eu falo, fica longe. Por que você tem que entrar na rede social dele? Fala para mim. O que eu recebo de relato, eu recebi hoje de manhã de uma aluna falando, eu não consigo. Tem um lugar que é quase que uma romantização dessa crise de abstinência, que é eu bloqueio, mas daí eu desbloqueio, mas daí eu faço um fake para seguir a pessoa, mas eu começo a olhar os stories dos amigos. Hoje ela me falou uma coisa que me apertou o coração. Ela falou, cara, eu percebi que eu estava num estado que não tá legal quando eu reconheci o apartamento novo dele, que eu nunca vi, pelos stories dos amigos. Quer dizer, ela fica assim, não vou ver, dela ver de um amigo, não vou ver do outro amigo. Aí você vai montando um quebra-cabeça. Então, como também não entra... Porque eu sinto que cada vez que a gente tem uma recaída, a gente se sente mais incapaz de esquecer, de mudar, e quase que começa a pensar, não, eu amo mesmo essa pessoa. Como sair desse looping das recaídas, sabe? Do bloqueio, desbloqueio, e desse pensamento que é amor. A questão é o seguinte, não é para cultivar. Veja, a gente cultiva o pensamento, a gente cultiva, por exemplo, a pessoa vai olhar a rede social, então não é para cultivar a lembrança do outro na mente. Esse é o ponto-chave. Então, o que precisa fazer, como você falou, é afastamento e fazer o máximo possível de coisas, assim, de atividades que não têm nada a ver, portanto, você não está cultivando, mas você vai fazer as coisas que você já fazia com ele, as mesmas coisas, os mesmos barzinhos, tudo igual, você está cultivando, mesmo que não perceba. Então, a grande questão de como você começa a esquecer alguém, ou pelo menos sair dessa síndrome de abstinência, é mudando de hábitos, fazendo outras coisas, novos amigos, criando novas oportunidades. Né? Sustentando o desconforto, porque eu sinto que a gente tem muita disciplina para muitas coisas na vida. Eu até fiz uma entrevista com uma psicóloga de terapia cognitivo-comportamental sobre autodisciplina, né? A gente é disciplinado no trabalho, disciplinado na dieta, no esporte, e parece que a gente ainda romantiza essas recaídas. Então, assim, converse de outras coisas, tire a atenção da pessoa, ainda que não seja incrível.
para ir se acostumando, porque eu acho que também, às vezes, a gente espera que a primeira roda de cerveja com as amigas seja maravilhosa, e aí, como não é, você volta para casa bêbada, carente, e pega o celular e vai fuçar a pessoa, né? É isso mesmo, né? Então, assim, por isso que é muito importante tomar conta de si mesma numa fase como essa. Cuidar das outras áreas, com muito carinho. Então, tirar a atenção. Você falou, essa questão da atenção, as pessoas não se dão conta que a atenção é um dos nossos maiores poderes, recursos de poder. A gente pode direcionar a nossa atenção para onde a gente voluntariamente decide. Então, veja como isso é poderoso. E as pessoas não se dão conta disso. Então, por isso que isso que você falou, estou reforçando mesmo, porque estou realçando, porque a gente tem muito mais poder do que se dá conta. Então, precisa tirar a atenção daquilo que cultiva, de que é gatilho, que faz lembrar, que faz a gente mergulhar na dor e, além disso, cuidar da gente, cuidar da criança interior, não é? Que é uma questão que eu tenho falado sempre, porque nesse momento a criança interior fica desesperada. Todos esses sintomas são dela. É ela que está falando, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. É ela que fica pedindo socorro, não é? E a gente precisa trabalhar a possibilidade de ficar mais no modo adulto para acolher essa criança e decidir o que é melhor fazer a cada momento para não cultivar, para não gerar gatilho. E eu vejo dois movimentos perigosos que a gente faz achando que a gente está desviando a atenção e que já me deram um efeito rebote. Primeiro é buscar um outro par romântico. Então, parece que, assim, para fugir do vício dessa pessoa, a gente volta para o aplicativo, a gente sai para a balada esperando conhecer alguém. Assim, eu já tive uma aluna também que falou, quando eu senti que a história estava começando a esfriar, eu já entrei no Tinder, já comecei a dar match em todo mundo, mas daí nenhuma conversa vai para frente, eu me sinto feia, carente, desprestigiada, ou você vai para a balada, e daí das duas uma, ou ninguém te chaveca, você se sente mal, ou você fica com alguém que talvez você nem queria ficar e não encaixa, ou até você queria ficar e aí não encaixa, e vem essa sensação de vazio. E um outro impulso que eu vejo é a gente ficar no casulo. Então, a gente não sai, a gente fica em casa ouvindo as mesmas músicas, falando, não, tudo bem, não vou sair, porque eu já sei que se eu sair vai dar efeito rebote, então eu vou ficar aqui em casa, eu, minha Netflix, até essa dor passar. E daí a gente fica esvaziando o nosso cotidiano, e quanto mais esvaziado ele tiver, mais fácil a gente ter recaídas, né? Como é que a gente luta contra esses dois impulsos? Então, eu vejo um outro que assim que está relacionado um pouco com o que você falou. Existe vamos dizer, um personagem interno de muitos de nós, especialmente que tem dependências desse tipo, né, comportamentais, né, que a gente chama de modo autotranquilizador. Então, veja, essa coisa de entrar no Tinder correndo é uma maneira de tentar tranquilizar. Veja, a pessoa começa a fazer uma série de coisas para tranquilizar, ou até mesmo fugir, né? Dormir. Vou dormir 2 dias e não quero nem saber, né? Vou tomar qualquer remédio aí para dormir, não quero pensar, né? Nada disso resolve. Quer dizer, e quando a pessoa começa a entrar no Tinder com toda essa rapidez, né? É realmente um suicídio afetivo. Por quê? Essa pessoa não está pronta. Não está pronta, como você falou. Depois ela percebe que ela está se sentindo mal com ela mesma, então ela não elaborou a relação, porque quando você termina, você precisa fazer um luto. Tem um tempo de separação, você precisa elaborar esse luto. Você precisa sentir, passar por certas fases, elaborar como é que foi algumas coisas, porque aquilo fica muito forte na mente ainda. Então, como é que eu contribuí para essa relação ter acabado ou não ter dado certo? Qual é a minha parte? Qual é a do outro? Já entendi várias coisas. Então, você cresce, você fala, já entendi a minha contribuição, já posso mudar. E aí você está mais preparado para uma próxima. Você já pensa, não, acho que aquele parceiro não tinha algumas características que eu preciso buscar num próximo. Então, você elaborou alguma coisa, mas se você sai correndo, você está num efeito de autotranquilizador, você está num modo, não quero sentir dor, não quero sentir dor, não quero sentir dor, entende? Sim, e isso me fez lembrar um vídeo seu sobre essa síndrome da abstinência, que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que acho que também faz a gente não elaborar, que é negar o fim.
né? Então, eu vejo que, às vezes, a gente barganha com nós mesmos para negar o fim. Então, a gente espera a última conversa, a gente quer dar uma última chance. Teve uma aluna minha também que falou, eu fiquei insistindo tanto numa namorada que terminava comigo, terminava, voltava, terminava e voltava. E ela entrou num looping assim, não, quando eu conseguir convencer minha namorada a entrar em terapia, aí as coisas vão melhorar. Então, ao invés de aceitar o fim, ela pensava, não, não, por mais que a gente tenha acabado, se eu conseguir fazer ela entrar na terapia, ela vai melhorar e aí as coisas vão mudar. Ou a gente entra num looping de deixa eu entender onde foi que eu errei para eu reparar a coisa. Talvez seja só um tempo, talvez seja uma fase difícil. Como sair desse processo de negação do fim? Na realidade, é voltar para o adulto, né? A gente precisa voltar para o modo adulto, porque no adulto você está no aqui e agora, você está olhando para os fatos de uma maneira realista. Quando você está na sua criança vulnerável, na sua criança interior ferida, você fica criando histórias, né? Você fica criando essas oportunidades, criando. Às vezes a pessoa falou claramente, não vou voltar, acabou, é de vez, é para valer. E a pessoa fica inventando histórias. Então, é importante perceber que a nossa criança interior ela tem essa característica de ficar na imaginação, na fantasia, muitas vezes, porque ela está carente e ela quer que você volte de qualquer jeito. Por isso que é tão importante desenvolver, primeiro, curar essa criança e voltar para esse adulto, para funcionar no adulto. Eu sei que não é algo simples de fazer, mas dá para fazer. É algo que dá para treinar. Então, ficar realmente mais... A pessoa pode fazer yoga, pode fazer meditação, treinar respiração para voltar para o centro, né? Para o nosso centro, nosso lugar de poder, onde a gente pode realmente pensar, espera aí, o que é melhor fazer? E não o que a minha criança tem vontade de fazer. Porque acho que quando a gente está nesse lugar da criança, eu também vejo dois movimentos perigosos e que podem ser autodestrutivos, que fazendo o paralelo da droga, né? Quando você está com abstinência e você volta para a droga, parece que você vai ainda mais destrutivo, com uma voracidade. E eu sinto que no amor, a gente também, quando a gente está com essa síndrome de abstinência, a gente volta para o ex-parceiro com essa voracidade. Daí tem aqueles sexos loucos na escada de incêndio, ou você manda 1 milhão de mensagens, ou você pede um monte de desculpas e você fala que tudo vai mudar por coisas que nem eram culpa sua, fica tentando fazer reparação, né? Você vê isso e... Sim, e com pouca racionalidade. Esse é o ponto. Por isso que a gente fala que não é você adulta voltando. E qual que é a chance de sucesso voltar dessa maneira, voltar tão dentro da criança? Porque você constrói um relacionamento saudável a partir do seu adulto. Não quer dizer que você vai ficar no adulto o tempo todo, não é isso que eu estou dizendo. Mas porque nós temos uma criança também saudável, que também entra num relacionamento saudável. Mas a grande questão é quem vai conduzir essa vida afetiva. E se a criança conduz, para onde vai? Fala para mim, qual é a chance de alguma coisa realmente boa vir a acontecer a partir de um retorno assim, a partir da criança? E pensando na criança, eu penso assim, a criança quase nunca nega o doce, né? Tem até aquele vídeo daquela experiência famosa que eles fazem com as crianças, de postergar o prazer, então eles deixam uma criancinha, para quem não viu, gente, esse vídeo, eles deixam as crianças numa sala e daí tem um bombom. E o entrevistador fala assim, se você não comer esse bombom, quando eu voltar, você vai ganhar 2. E daí tem umas criancinhas que ficam lá esperando e outras que não aguentam e comem esse bombom. Né? E tipo, que se dane, eu quero esse prazer imediato e depois rola uma culpa, né? Ou quer mentir, quer esconder. E às vezes eu sinto que a gente está nesse lugar da criança de topar o bombom que se reapresenta e esse nosso ex, ou né, a mulher ou o cara que é ex-tóxico, ele vai chegar tipo o drug dealer, ele vai te oferecer. Então, pensando que a gente é viciado, é isso. Quantas pessoas oferecem? O cara que te vendia droga vai lá te tentar e fala, não, mas só um pouquinho, mas era tão legal. E às vezes eu vejo que a gente cai nessa cilada, assim, não, mas ele me mandou feliz aniversário,
Ah, ele falou que sonhou comigo, ele falou que estava com saudade. E a gente acha que é uma tentativa de aproximação, ou ele me desbloqueou nas redes sociais. E, na verdade, talvez seja bem esse paralelo do cara que vendia a droga para você, que quer te reviciar. Como se precaver desses drug dealers do amor? No adulto. No adulto. Se você não tiver no adulto, é muito difícil, porque a criança não tem esse bom senso, não tem esse olhar de médio e longo prazo. A criança, ela fala, estou com fome, tem bombom? Vou comer, ponto final, entendeu? Então, se você não trabalha de funcionar no adulto, na relação afetiva, e quando você está nessa fase de síndrome de abstinência, inclusive, não tem futuro. É assim que eu vejo. Então, assim, é importante esse aspecto da racionalidade, né? De estar centrada, tomar decisões após refletir, e não impulsivamente. Na síndrome de abstinência, a tendência é fazer coisas impulsivas. Como é que a gente faz para diferenciar amor de vício psicológico e apego? Porque eu vejo que muitas pessoas caem na síndrome de abstinência falando, mas eu ainda amo essa pessoa. Como ajudar quem está ouvindo a gente a diferenciar amor de vício? Você está viciado nessa pessoa. Isso é importante também lembrar que a síndrome de abstinência pode acontecer até com quem desmanchou o relacionamento, não só com aquele que foi desmanchado, né? Que foi retirado da relação. Até com quem desmancha, se tiver a codependência, pode sentir isso. Então, a primeira coisa é pensar, né? Essa pessoa realmente me faz bem, por isso que precisa refletir. Quando você reflete, você está no adulto. Então, refletir a respeito. Esse relacionamento estava me fazendo bem, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer contar uma história real para mim mesma, ou mim mesmo, né, para saber se isso me faz bem ou não. Estava fazendo mal? Então, se estava fazendo mal, mais mal do que bem, então a questão é tudo aquilo que a gente falou anteriormente, fazer tudo para não ter a síndrome de abstinência e fazer tudo possível para esquecer essa pessoa, não importa se ama ou não. Aí, nesse caso, se ela... E nem importa tanto se é amor o nome que a pessoa está dando, porque nessa hora é muito difícil para a pessoa diferenciar, porque ela tem essa ansiedade, a gente sabe que quando é um amor e ele acaba, ele gera uma tristeza, mas não essa ansiedade, não síndrome de abstinência. Amor não gera síndrome de abstinência. Ele gera uma tristeza, gera uma angústia, gera uma dor, mas é como aquela dor do luto mesmo, não é essa síndrome de abstinência. É bem diferente. E por falar em luto, você fala uma coisa muito bonita no seu vídeo também, que é a gente não fugir da dor, né? Porque acho que tem um lugar que o mundo também pede para a gente superar ontem, não entrar em contato. Então, como a gente achar esse meio do caminho de entender essa dor, elaborar o fim sem sucumbir a ele? Que atitudes e ferramentas a gente pode usar para isso? Acho que a primeira coisa para pensar em relação a esse assunto é desmistificar um pouco a ideia de sofrimento. A gente está num momento da nossa sociedade, cultura, mundo, história, em que a gente tem uma crença de que a gente tem que eliminar todos quanto é sofrimento. Sofrimento é ruim, ponto final, eu tenho que eliminar. Gente, não é bem isso. O sofrimento faz parte da vida e ele tem função. Se a gente souber passar por ele, a gente cresce. Se a gente não souber passar por ele, a gente não evolui. A gente vai ficar sempre nessa vamos dizer, vivendo uma coisa infantil, né, em relação à vida. Então, primeiro, mudar a crença, desmistificar essa história. Sofrimento não é algo que a gente precisa eliminar o mais rápido possível, porque aí a gente começa a fazer besteira. Esse é o ponto, né? Agora, quando você está no sofrimento, não significa que você precisa se mergulhar e entrar numa depressão profunda e ficar chorando noite e dia sem parar. Não é isso que eu quero dizer. É se permitir sentir, mas voltar para esse adulto e olhar para a situação, e olhar para frente, olhar para os seus planos, olhar para os seus objetivos, né? Focar de novo, o que eu quero? Quando eu estou num relacionamento, o que é que eu quero? Né? Assim, ficar focado e ficar conectado com seus verdadeiros objetivos numa relação. E aí você vai perceber
se aquele sentimento te ajuda ou não ajuda, te atrapalha, o que você vai fazer com o sentimento? Mas devagarinho, se você estiver no modo mais centrada, né, modo adulto mais centrada, você vai passar por essa dor sem sucumbir, não tenho dúvida, porque nós somos poderosos. As pessoas, às vezes, se sentem muito fracas diante do sofrimento ou da vida. A gente é poderoso, a gente precisa assumir esse poder. Lindo. Doutora Elizabeth, muito, muito obrigada. Soltos, que a gente possa se permitir sentir a dor sem sucumbir, sem achar que saudade é amor, sem ficar apegado ao que a história foi, né? É isso que a doutora Elizabeth falou. Eu repito muito uma frase que é: o amor é o que o amor faz. Então, coloca no papel mesmo. Como é que essa relação é hoje? Como eu me sinto hoje? Porque senão a gente fica, não, mas a gente se dava tão bem, mas a gente foi tão feliz, não, mas a gente tinha plano de alugar uma casinha em São Francisco Xavier. Mas e hoje? Se tá te machucando, se já não fazia sentido, se você largou essa pessoa e agora está só com medo de ficar sozinho, vamos sustentar esse mal-estar, essa dor, cuidar dela, passar por ela. E você fala no seu vídeo, né, da gente fazer mudanças positivas na vida. Isso a yoga, é se reimplicar em outros prazeres. Então, já que a gente tem que ter o contato zero com os gatilhos que lembram a pessoa, ao invés de deixar um vazião, vamos trazer outras coisas. Que nova banda a gente pode ouvir? Que novo esporte eu posso fazer que talvez me gere uma nova turma, né? Que outros lugares eu posso frequentar, que talvez eu conheça outras pessoas. Que em breve teremos entrevista nova falando sobre boicote no amor e auto-boicote. Então, se você também sente que você puxa o seu próprio tapete, em breve a doutora Elizabeth estará de volta. Um beijo para você, Carol, e você que nos escuta hoje.